o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia e que bom nós estarmos juntos aqui na TV Canção Nova, nas redes sociais, né? Os canais do YouTube, no CN Plus. É muito bom ter a sua companhia, saber que você deseja tanto se alimentar desse alimento sólido, forte, que é a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, eficaz, essa palavra que não volta para o coração de Deus sem surtir efeito, seja o efeito da bênção, seja o efeito da realidade contrária no sentido, né? A palavra ela tem uma direção, mas se ela não é acolhida, ela pode gerar um transtorno para a vida daquele que não acolhe. Ouviu, mas não acolheu, né? Não colocou em prática, aí há o risco, porque a pessoa tem consciência e não aplica a palavra. Por isso é importante que o nosso coração esteja aberto, o nosso coração esteja esvaziado de nós mesmos, do mundo, das coisas desse mundo, para que nós acolhamos a palavra e deixemos com que ela produza frutos. E edifiquemos a casa sobre a rocha, na aplicabilidade da palavra no nosso cotidiano. Para que isso aconteça, nós temos um auxílio, nós temos o Espírito Santo. Então vamos pedir o Divino Espírito Santo que ele nos auxilie no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós queremos pegar a nossa Bíblia, eu convido você a pegar a sua palavra, o seu caderno, para anotar o texto que nós vamos estudar hoje. Vamos avançar mais um pouquinho aqui no capítulo 19. Anota aí, Josué 19, versículos de 17 a 23. Josué, capítulo 19, ou melhor, é isso mesmo, 19, versículos de 17 a 23. Vamos juntos ler o texto e meditá-lo. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, para os Issacaritas, segundo seus clãs. Seu território compreendia Jezrael, Casalot, Sunã, Rafaraim, Seom, Anarat, Rabit, Sezion, Abis, Ramet, En-Ganim, En-Hadá, Bet-Fazés. A fronteira chega ao Tabor, Sezima, Bet-Sames e termina no Jordão. 16 cidades com as suas aldeias. Essas cidades, com suas aldeias, constituíam a herança dos descendentes de Sacá, segundo seus clãs. Vamos lá. Sacá é o quinto filho de Lia com Jacó. Então, vamos ver aqui, né, o que significa o nome de Issacar. Significa, ele dará recompensa, homem de salário. Veja só. Esse é o símbolo, né, da realidade do nome de Issacar. E aqui a gente já poderia, numa leitura espiritual, a partir do nome, reconhecer em Issacar a representação do servo fiel, que será recompensado no final. Servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Assim diz o Senhor. Não é? Então, Issacar ele tem essa representação. Muito discreto, né? Issacar, mas muito respeitado. A gente vai ver isso na palavra. 1 Crônicas 12, 3. Né? Elogia os homens da tribo de Issacar como aqueles que sabiam discernir o tempo e o que Israel devia fazer. Então, olha só, eram pessoas de discernimento. A tribo de Issacar é reconhecida pela tribo daqueles que sabiam discernir o tempo, aqueles que sabiam entender, né, a realidade do discernimento. Tinha um discernimento prático. Isso precisa mover o nosso coração. Eu quero ser um dos homens da tribo de Issacar, né? Você também, mulher, aí, todos nós, a gente precisa desejar, né, saber o que fazer nos tempos de confusão, ter discernimento prático, isso é fundamental. E nós estamos em tempos de grande confusão. Então, essa tribo, apesar de não ter muito barulho nela, né,
a gente vai perceber nela exatamente algo que é fundamental para nós no tempo atual. Discernimento e saber fazer a leitura do tempo em que nós estamos. Quando nós fazemos a leitura do tempo em que nós estamos, quando nós temos discernimento, a gente acaba vivendo dimensões na vida do espírito, na realidade espiritual, que necessitam, né, de posicionamento. E aí, fazendo a leitura espiritual, tendo o discernimento prático, a gente vai dando passo, vai fechando as brechas, vai se estabelecendo na fé, na doutrina, na moral da igreja, para que a gente não entre na onda do relativismo e de tudo aquilo que o tempo atual vive. Nós precisamos ser homens e mulheres da tribo de Issacar. É importante que a gente entenda isso, né? Em tempo de confusão, ela se destacava, a tribo de Issacar, pela visão espiritual. Ela se destacava pela sabedoria estratégica e pelo discernimento. Então, veja só, quanta coisa a gente pode colher aqui nessa realidade do patrimônio de Issacar. Nós estamos vendo espiritualmente, lendo nas entrelinhas, né, do texto bíblico, aquilo que essa tribo nos traz como indicação, como coisa importante a ser levada em consideração. Veja só, nós já vimos lá, né, Simeão, que era violento, foi colocado dentro da tribo de Judá, porque era a tribo do louvor, a tribo messiânica, a tribo da adoração. Agora nós estamos aqui vendo algo que é tão importante para o nosso tempo. Em tempo de confusão, Deus move filhos de Issacar, que não apenas ouve a palavra, mas não a põe em prática, né? Mas não sabe o que fazer com a palavra, não sabe como aplicá-la. Os filhos de Issacar ouvem a palavra e sabem como implicá-la no dia a dia, na vida, aplicá-la no cotidiano, naquilo que é necessário a ser feito. Por isso que nós precisamos desejar ser, né, filhos de Issacar. Você está entendendo que eu estou usando uma metáfora, né? É uma metáfora daquilo que nós estamos estudando, exatamente porque nós devemos, sim, saber o que fazer com a palavra, saber o que fazer com o direcionamento de Deus dentro do nível do discernimento, da visão espiritual. Nós precisamos de discernimento na nossa casa, no nosso lar. Nós, na Canção Nova, na nossa casa fraterna, na nossa missão, precisamos de discernimento no nosso ministério, naquilo que Deus faz através de nós. Eu preciso de muito discernimento no meu ministério. Preciso de entendimento, de visão espiritual. Eu preciso ler os sinais dos tempos, eu preciso ter discernimento onde eu vou, aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer fazer. Eu não posso ir desprevenido ou chegar de qualquer maneira. Não, eu preciso ter o discernimento, eu preciso orar, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ter escuta, para que aí Deus possa fazer pelo meu ministério. Mas também no nível do mundo espiritual. Eu não posso achar que tudo é natural, tudo é comum, tudo é realidade meramente humana. Eu preciso entrar, não viver uma vida espiritualoide, não é isso. Ou vendo o diabo em tudo, mas sabendo discernir a realidade do mundo espiritual. Eu não posso negar isso, eu não posso. A tribo de Issacar não era somente herdeira, mas era também guia, né? Eles eram pontes entre o céu e a terra. Eles escutavam, eles tinham uma capacidade de escuta. E aqui, isso é algo que nos nossos dias é extremamente necessário. A capacidade de escutar a Deus, sair do barulho, sair das telas, sair das informações, porque isso nos rouba a nossa atenção, rouba a nossa capacidade de escuta, a nossa capacidade de leitura do tempo em que nós estamos, das situações espirituais. Porque a nossa mente está bombardeada. E nós temos que entender que, como cristãos, nós temos que ser uma ponte entre o céu e a terra. Não é? Assim como era naquele tempo a tribo de Zabulon, essa era a intenção daquela tribo, essa era a ação de Deus naquela tribo, né? Sabedoria aplicada. Não era uma tribo barulhenta, nós precisamos aprender a sair do barulho. A tribo de Judá era uma tribo barulhenta, a tribo do louvor o tempo todo, daquele movimento. Não, Issacar não. Issacar não era uma tribo frutífera, né, como a tribo de Efraim, ali os filhos de José, mas era uma tribo da escuta, do discernimento, da sabedoria prática,
da dimensão estratégica e profética. Nós precisamos de estratégia profética no tempo em que nós vivemos. Para você proteger a sua família, você precisa de uma estratégia profética, escutar a Deus. Para você não deixar os seus filhos se contaminarem com aquilo que o mundo está ensinando, você tem que ter estratégia profética, você tem que ter autoridade profética sobre o seu filho, a sua filha, conduzi-los para Deus, levá-los para Deus, não é? Nós devemos viver essa capacidade de saber a hora de falar, saber a hora de agir, saber a hora de interceder. Às vezes a gente fala demais, fala fora da hora. A gente tem que saber silenciar, a gente tem que aprender, não é? A hora de falar, a hora de agir, a hora de interceder. Mas isso se dá no contato cotidiano com o Senhor, na comunhão, no silêncio, na busca do discernimento. Isso se dá dessa maneira. O que nós podemos colher como direção de Deus, como mensagem de Deus hoje? Eu sou chamado pelo Senhor a viver o silêncio orante, que me levará a escutar o Senhor e saber discernir os tempos em que estou vivendo, como também a realidade espiritual que a humanidade vive. Dessa forma, experimentarei o discernimento prático, estabelecerei estratégias espirituais e proféticas e me colocarei em intercessão por todas as situações que o Senhor me revelar, me mostrar. Escuta, ação, intercessão. Vivemos tempos difíceis que nos exigem discernimento para o nosso lar, o nosso ministério e discernimento em relação ao mundo espiritual. Quando a gente tem discernimento, a gente sabe usar as armas certas, as armas espirituais, mas é preciso ter escuta, é preciso ser capaz de escutar a Deus, mas também escutar as pessoas, não ser afoito no falar. Nós precisamos ter a ação certa no momento certo, como também é importantíssimo que nós vivamos essa experiência, né, da intercessão. Se eu estou nesse nível de escuta, de capacidade de discernimento, o Senhor vai me dar também a graça da intercessão, para que eu interceda pelas realidades que o mundo está vivendo, a igreja está vivendo, a minha família está vivendo, as pessoas que próximas de mim estão vivendo. A gente vai ser ponte entre o céu e a terra e seremos instrumentos de transformação. Vamos rezar? Senhor, como aqueles homens, aquelas pessoas da tribo de Sacá, né? Eles eram reconhecidos como pessoas de discernimento, capacidade de escuta, pessoas que viviam essa leitura do tempo, não eram precipitadas, não eram pessoas que se davam ali simplesmente às reações passionais, emocionais. Assim eu quero viver também como os filhos de Sacá, daquela tribo de Sacá. Eu quero ter essa capacidade da sabedoria, do discernimento prático, de toda essa realidade dessa visão espiritual. Eu não quero viver na carne, eu quero viver no Espírito. E eu quero ser conduzido pelo Senhor. Eu te peço, ao ouvir, ao meditar, ao degustar essa palavra, eu peço essa graça ao Senhor. E eu tenho certeza que esses meus irmãos também precisam dessa graça no tempo em que nós estamos vivendo. Precisam de sabedoria prática, de discernimento profético, precisam se colocar em escuta e em intercessão, porque os tempos em que nós estamos são difíceis e é preciso discernir os tempos em que nós estamos e é preciso de posicionamento no tempo em que nós estamos para vivermos juntos essa dimensão da graça, da verdade, da vontade de Deus, naquele que é o desejo do Senhor. Obrigado porque o Senhor provoca em mim, nos meus irmãos, esse desejo dessa correspondência. Amém. É exatamente isso, meu irmão, minha irmã. Quando nós escutamos, quando nós silenciamos, quando nós nos deixamos conduzir por Deus, a gente já sabe, nós vamos no alvo, certo? A gente não erra o alvo, mas a gente vive aquela que é a vontade de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.